uma boa tarde. E eu vou fazer esse vídeo pra vocês curtir. Vou falar pra vocês uma boa tarde, uma boa sexta-feira. Bom trabalho pra quem tá trabalhando, pra quem não tá trabalhando. Uma boa tarde, né? E um bom final de semana, né? Pra todos nós, né? Que já vai chegar, né? Então, já vai chegar o sábado, né? Então, aí eu vou soltar pra vocês duas parábolas. A primeira parábola que eu vou soltar, ela é grande, mas eu vou soltar a parábola, né? A parábola das 10 virgens. Por causa de quê? Que é 10 templos que Deus vem buscar na face da terra. A gente sabe que só 5 tá preparado. As outras 5 são o quê? São loucas, né? Por quê? Porque não larga a vaidade, não larga as coisas do mundo. Quer Deus e quer o mundo. Nós não podemos ter dois senhores, nós só podemos ter um. Eu vou soltar essa parábola das 10 virgens, ainda vou soltar o que é a parábola, o juízo final. Cristo manda eu fazer, eu tô fazendo, né? Que eu já falei pra vocês, Cristo não me pede, Cristo manda, eu só obedeço, né? Vou soltar essa parábola, mas antes eu vou soltar pra vocês algo que me alertou muito, me chamou muita atenção. Um vídeo que eu assisti, né? E eu vi que Cristo, ele me incomodou pra me soltar 2 sonhos, né? Que justamente é um sonho que eu tive, né? Há muito tempo. Não muito tempo, foi esse ano, né? E eu já soltei muito nas redes sociais, né? Como já tá prestes a acontecer, eu vou soltar novamente. E o sonho que eu tive hoje, eu vou postar esse vídeo justamente com a data de hoje, né? Eu não vou nem colocar, eu vou colocar o título depois da data. Que é para que vocês prestem atenção qual é o dia, né? Porque Cristo me concedeu esse sonho. Eu vou falar aqui algo para vocês. No período da pandemia, Cristo me mostrou assim, eu sonhei com muito lobisomem, mas era tanto lobisomem que a gente só não falou. Pra onde a gente se virar, a gente se encostava, a gente via lobisomem, que foi justamente o período da pandemia. E isso foi na primeira, né? Era muito, mas era muito. Eu via lobisomem por todo canto, em cima das casas. Eu via em todo canto, na rua, nas árvores, nos matos, eu via em todo canto. E na segunda onda da pandemia, Cristo me mostrou novamente os lobisomens. Mas foi mais pouco, não foi como era da primeira vez, né? Teve uma grande mortandade. Na segunda teve, mas foi mais menos, né? Então, e agora dessa vez, Cristo também, nesse sonho agora que eu tive hoje de manhã, esse sonho que eu tive também é um sonho de alerta. Eu tiro para esses outros sonhos. Quando eu sonhei, já me deu logo uma preocupação. Quando eu me acordei, que eu vi esse sonho, já me deu uma preocupação, porque eu me lembrei do sonho da pandemia. E quando eu assisti esse vídeo, pronto, já caiu a minha ficha. A gente está prestes a passar por algo terrível na face da terra. Porque tá escrito, né? Tá escrito, tá escrito, tem que se cumprir e a gente tem que arcar com as consequências. É só isso que eu tenho pra dizer pra você. Vou soltar o sonho e vou soltar o quê? Vou soltar 2 versículos referentes justamente às pessoas que vão ser deixadas pra trás e justamente sobre... Referente às pessoas que vão ser deixadas pra trás, referente sobre o juízo final. Cristo está pedindo para mim soltar essas 2. Eu vou soltar essas 2 para vocês. Ó, vou soltar logo o outro sonho, né? Que foi o sonho de uma nave espacial. Quer dizer, não foi nem de uma nave espacial. Não vou soltar essa não. Eu vou soltar o sonho que eu vi a morte, entendeu? Um anjo. Ele é completamente diferente dos outros anjos, né? Então, ó. Eu sonhei que eu tava dentro da minha casa. E quando eu ia pro fundo do meu quintal, eu olhava por cima do fundo do meu quintal, eu olhava lá pros ares. Na hora que eu olhei pros ares, eu vi a morte passando na minha rua de detrás. Eu vi ela passando na minha rua de detrás, só que ela passava alta do chão. Que eu via a cabeça dela, eu não via ela toda, mas eu via a cabeça dela, entendeu? E eu disse assim, ela tá passando pela outra rua, quando ela vem, ela vai passar por aqui. Eu vou já arrumar minhas malas e vou me embora. E eu fiz desse jeito. No mesmo jeito que eu tava pensando, eu olhando pra ela, né? Foi isso que eu fiz, entendeu? E eu disse assim, ela vai por aí passando, matando as pessoas. Quando ela voltar, na hora que ela fizer a curva, ela vai vir por aqui matando todo mundo na rua. Só que eu vou me arrumar e vou me embora. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a arrumar minhas malas. Entendeu? Então, isso é o sonho de quê? É sonho de preparação. É sonho que a gente tem que estar alerta. Vê algo terrível e as pessoas têm que estar alertadas. Você está... Por isso que eu digo a vocês, nós estamos na região da sombra da morte. Mas nem mesmo assim vocês creem, nem mesmo assim vocês acreditam. Vocês acreditam quando começa a acontecer. Aí é tão doloroso. 10 virgens, as 10 virgens, cuidado. Todas as 10 dormiram. Todas as 10 cochilaram esperando o noivo, entendeu?
E mais horrível é as 5 loucas. A mais horrível, porque as outras, né, elas dormiram esperando ele, elas dormiram. Mas ela estava pronta, Assim que ela apareceu em cima das nuvens, elas subiram com ele, entendeu? Cuidado. Bora pra cá ler? Vou ler pra vocês, bora. Ó, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em encontro do esposo. As 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Glória a Deus. E 5 dela era prudente e 5 louca. Por isso que eu digo a vocês, renuncia e começa a se santificar. Sem santificação nós não vamos ver ele não, entendeu? Renuncia tudo que tem que renunciar. Nasce como Cristo pediu. Ele disse que é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascemos de novo. Essas 10 virgens aqui, todas 10 estão esperando por ele. Todos os 10 templos que tem na terra estão esperando por ele. Mas o que? Falta algo nelas. Elas 5 vão ser deixadas para trás. Por causa de quê? Por causa de negligência. Por causa de quê? Por falha. Por quê? Porque viu que está escrito nessas escrituras, mas não a cumpriu. Cristo pede renúncia. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que renunciar tudo. É tudo mesmo. Continuando aqui, ó. E as loucas, tomando-se as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É pessoas que estão dentro da igreja só para cultuar. Cultua, mas cadê a santificação? Santificação tem que ser direto. Na igreja, na casa, no meio da rua, andando. Pra onde a gente tem que ser luz, entendeu? Hoje em dia a gente vê o quê? Nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente vê pouca diferença de um evangélico para um ímpio. Por quê? Porque ele quer se trajar do mesmo jeito, da mesma forma, não quer renunciar a nada. E quer ter toda na casa de Deus, estou satisfeita sim. Mas vocês já chegaram a perguntar a ele se ele está satisfeito com as atitudes de vocês? Garanto que não está não. Pelas visões que ele já me concedeu, eu garanto a vocês que ele não está não. Por isso eu prefiro estar vocês me ignorando do jeito que eu tô, do que eu chegar a perder essa minha salvação. E eu ir para um canto terrível, que está escrito nessa das escrituras. Vigiai, vigiai. Não seja as 5 virgens loucas não. Bora pra cá. 5 virgens, é 5 templos que está desobedecendo a Deus aqui na face da terra. Bora pra cá, né? Dá tristeza saber que tanta gente vai ser deixada pra trás, né? 5 delas era prudente e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo. Elas estão o quê? São crentes, são evangélicas. Cadê o azeite? Cadê a santificação? Cristo pediu, o Espírito Santo disse assim: quanto está na terra mais eu, exalta. Continua lendo, exaltando, exalta, até que eu vá. Então é isso que eu me pediu, é isso que eu estou fazendo, né? Quem dera se vocês escutassem, é o que está escrito, é só o que está escrito. Quem dera se vocês escutassem, né? Depois daqui eu vou fazer um vídeo para vocês verem onde é que essas loucas estão com falha. Assim, as 10 virgens, as 5 loucas que estão com falha perante a ele. E sem dizer a santificação. Como é que nós vamos procurar a presença de Deus, procurar Deus, se nós não oramos, se nós não lê a palavra de Deus, se nós não se santifica? Cadê? Onde é que nós estamos procurando a presença dele? Bora, continuando. Peraí, mais as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, andam umas bem preparadas, né? Não pode deixar faltar o azeite, glória a Deus. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe a encontro. Glória a Deus. À meia-noite escutou o esposo clamou lá no céu: vinde benditos, né? E escutou.
As que estavam o quê? Prudentes, elas escutaram, né? E as loucas, elas escutaram também, mas foram o quê? Deixadas para trás. Por falta de quê? De azeite. Por falta de santificação, por falta de renúncia. Eu tô dizendo a vocês, todos os meus vídeos eu digo, Jesus está voltando. É tempo de reconciliamento, é tempo de vocês se voltarem para mim. Todos os meus vídeos eu falo para vocês, entendeu? Mas tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Todas estão que adormecidas, todas elas estão adormecidas, eu não vejo uma. Alguns. Mas à meia-noite veio o clamor, aí veio o esposo e levou e saiu-lhe ao encontro, mas à meia-noite mais à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro, a gente saindo da terra, indo ao encontro nos ares dele, né? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: daí nós do vosso azeite para que nossas lâmpadas se apaguem, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As lâmpadas elas estavam apagadas, entendeu? As lâmpadas elas estavam apagadas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que não falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai para vós. Glória a Deus. Eu peço a vocês, todo dia esteja esperando Cristo, todo dia se santifique para Cristo, todo santo dia. Nós somos que a geração do arrebatamento, nós somos a geração dos últimos povos que vai viver na face da terra, entendeu? Nós somos o que? O restante, tá entendendo? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se as portas. Aquelas que estavam preparadas, quando ele apareceu, elas subiram para o céu ao encontro de Cristo. E as que não estavam preparadas, elas ficaram na terra, sem azeite. Que vão ser justamente os que as pessoas era crente. Por que foi deixado para trás? Por quê? Porque não teve renúncia. Por quê? Porque não renunciou. Por quê? Porque não se santificou. Continuando. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Ele chegou e disse para elas que não conhecia elas. Por quê? Porque ficaram com negligência perante a ele, entendeu? Último versículo dessa parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele pede que nós estejamos todo momento preparados, esperando por ele. A todo momento ele pede que nós estejamos esperando por ele, entendeu? Agora eu vou soltar o sonho pra vocês, né? E vou soltar o sonho. Não tenho lembrança se eu já soltei no início.
mas eu vou soltar novamente. Já soltei, vocês me perdoem, vou soltar novamente. Eu sonhei. Eu vou soltar logo outro. É 2 sonhos que eu vou soltar pra vocês. Eu vou soltar logo 3. Eu vou soltar o sonho que eu vi Cristo em cima do prédio. Um instantezinho que eu dormi, eu vi Cristo em cima do prédio. Ele tava vestido igual tava com os discípulos aqui. Ele tava assim segurando algo. Vou contar pra vocês. Eu dormi, né? E eu sonhei que eu vi Cristo em cima do prédio. Ele tava vestido igual tava com os discípulos. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. E quando eu olhando pra ele em cima do prédio, né, ele tava assim segurando algo. Quando eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei. Vou contar outro detalhe pra vocês. Ele tava em cima lá em cima mesmo, lá na cobertura do prédio. Tem os 4 cantos do forro, então ele tava num canto do prédio fazendo assim, ó, e parece que ele tava olhando pra baixo, então. E quando eu me acordei, eu fiquei lá, me deu logo uma preocupação. Eu jantei, tomei um banho, depois eu fiquei um pouquinho, depois fui dormir. Quando eu fui dormir, o sonho continuou, o sonho não acabou não. E eu sonhei que eu olhava pro céu e no céu ele colocava umas letras para mim, uns nomes, um nome bem grande no céu, mas era um nome enorme assim, ele colocava no céu. Ele colocou um V, colocou um O, depois colocou um L, depois colocou um T e depois colocou um O. Volto, ele colocou bem grande no céu para mim, letra por letra. Mais abaixo ele colocou um M e colocou um I, mas ele colocou bem grandão, essas letras ele colocou bem grandão. O M e o I ele colocou abaixo. Ele colocou o nome em volta, ele colocou em cima. E o M e o E ele colocou embaixo. Aí esse sonho um pouquinho maior, só que eu encerro ele aqui pra vocês, porque eu não tenho bem lembrança do restante, eu não entendi, entendeu? Aí eu paro aqui pra vocês. Por quê? Porque é importante que vocês saibam que ele tá voltando. Ele me mostrou esse nome no céu dizendo que tá voltando. Ele quer que eu fale pra vocês que ele tá voltando, ele tá às portas. E é tempo de quê? Tempo de renúncia. É tempo que vocês estejam preparados pra poder ele vir levar nós, entendeu? As pessoas estando preparadas ou não, ele vem buscar nós, entendeu? Muitos vão sair da terra, principalmente os joelhos que causam escândalo dentro da casa dele, vão ser retirados da terra, entendeu? E soltei esse sonho pra vocês, né? Agora eu vou soltar o outro, olha. Eu vou deixar pra soltar esse sonho no final do vídeo, tá bom? Eu solto esse outro sonho pra vocês que eu vi a morte, entendeu? Eu solto no final eu solto. Ah, ainda tem uns sonhos que eu sonhei hoje eu sonhei, né? Deixa eu soltar logo pra vocês. Eu sonhei que eu tava... Eu vou emendar junto com esse outro sonho, né? Eu sonhei que eu tava num canto. Eu tava no canto, mas outras pessoas. E essas pessoas, elas eram vampiros. E elas saíam se mordendo. Elas saíam mordendo uns aos outros. Elas mordiam, elas marcavam. Elas marcavam pra ser delas, entendeu? Pra ser só aqueles grupos, só de pessoas que são vampiras. Elas se marcavam, né? E ela vinha pra mim, era pessoas conhecidas que eu conhecia, chegava pra mim pra querer me morder, pra querer me marcar. E eu pegava e eu saía. Eu começava a caminhar, saía caminhando, mesmo pela beirada de um rio. Eu olhava assim, era um rio. E mesmo assim tinha o aceiro do rio, eu saía caminhando por cima. Chegava lá na frente, tinha uma pista. E eu pegava, subia nessa pista, né? Aí mais lá na frente tinha outro grupo de vampiro. Aí eu peguei e disse assim, não, eu vou voltar. Eu voltei por cima da pista, não voltei pelo mesmo canto. Eu voltei por cima da pista. Quando eu cheguei lá nesse outro canto nessa casa onde eu entrei, lá tinha um bocado de pessoas, assim, tinha tanto mulher como tinha homem, né? Dentro dessa casa, nessa casa parece que tinha só um homem e tinha mais mulher, né? E eu olhava pro homem, eu vi o homem despido. E eu olhando pro homem, que eu vi o homem despido, e a mulher, eu olhava pra mulher, eu via, esse homem era casado, e eu olhava pra mulher, eu via a mulher vestida, a mulher tava vestida, agora o homem tava despido, entendeu? E eu olhava pra ele, eu tava deitada numa rede. Aí, eu me acordei, eu solto pra vocês só até aqui, porque sobre a pandemia, eu tive os sonhos com muito lobisomem, mas eu vi tanto lobisomem, que foi justamente o período da pandemia, que pestou todo mundo. Então, eu vi aquilo dali, né? Era muito, por todo canto que eu andava, eu via lobisomem. Todo canto, eu tinha morrido de medo dele. Então, depois não teve outra onda da pandemia, eu tive outro sonho com a pandemia, com os lobisomens de novo, só que não era mais muito, era mais pouco. E agora eu tive, hoje, eu vou deixar até a data aí
no vídeo, né? Eu vou colocar a data, não vou colocar o título não, eu vou colocar o título depois, vou deixar a data, para que vocês vejam, tem algo terrível para acontecer conosco aqui na face da terra. É algo que vai vir terrível. Então, se e o que é que eu vou falar para vocês? Vocês vigiem, estejam vigilantes, Cristo tá para vir. E ele vai levar os dele. E preste atenção, essas pessoas que são, elas foram contaminadas, elas foram picadas, elas foram contaminadas. Eu não vi doença nela não, eu vi só que elas foram mordidas não é pelo lobisomem não, pelo vampiro. Aquelas pessoas estavam tudo contaminadas, tudo era vampiro. E eles saíam mordendo uns aos outros, aqueles que não eram vampiros, eles saíam mordendo. Entendeu? Mordendo, marcando aquelas pessoas pra ele. Em todo canto que eu olhava, eu via grupo deles, entendeu? É só vocês prestar atenção. Isso também cabe o quê? Após a vinda de Cristo. Após a vinda de Cristo, essas pessoas não vão ser marcadas. As que forem marcadas, elas são o quê? Do maligno. E as que não forem marcadas, elas são de Deus, entendeu? Por isso que eu digo, esteja vigilante. É tempo da gente se reconciliar, né? É tempo da gente se consertar com Deus. Ó, soltei esse sonho. Agora eu vou soltar o outro sonho no final do vídeo, né? Esse sonho eu sonhei hoje, agora, já de manhã, entendeu? Amanhecendo o dia, entendeu? Eu tive esse sonho com esses vampiros, entendeu? Eram as pessoas que eu conhecia, só que o vampiro tinha marcado elas, tinha mordido elas e elas estavam contaminadas. Elas era grupo agora, já era grupo de vampiro, entendeu? Preste atenção, isso é alerta. Soltei. Mas o que eu vou dizer pra vocês, estava tudinho contaminado. Pra onde eu via pessoas contaminadas com ele, entendeu? Todas as pessoas na face da terra. Assim, na face da terra não, por onde eu tava, entendeu? Eu vi assim, as pessoas, tudo era grupo, entendeu? Entreguei pra vocês, né? Agora embora pra cá, pro juiz, né? Que ele tá pedindo pra mim soltar, eu vou soltar, né? Depois eu vou soltar o sonho que eu vi a morte, né? Lá no final do vídeo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todo os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono, glória a Deus, da sua glória. Vai ser agora no arrebatamento que ele vai sentar no trono, não é não? Glória a Deus, é sim. A sua glória. E todas as nações serão reunida, glória a Deus, diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Tá vendo? Isso aqui é no arrebatamento, glória a Deus. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bode à sua esquerda. Os bodes, aquelas pessoas que preferiram estar na casa dele causando escândalo, mas não preferiram renunciar. Esses são os bodes. Então o rei dirá aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus, tá vendo aí? Desde a fundação do mundo, esse reino está preparado pra gente, né? Então, as pessoas vão herdar ele agora, né? Glória a Deus. Porque tive fome e deste-me de beber. Tive sede e deste-me de comer. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estava na prisão e fosse me ver. E foste ver-me. E continuando. Cadê? E te demos de comer. Aqui eu salteei. Então os justos lhe dirão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo e na prisão, e fomos te ver, e fomos ver-te. E respondeu o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Glória a Deus, para vocês verem como Deus, o que? Deus está sempre de olho nas coisas que a gente pratica pelos nossos irmãos, pelos nossos próximos, né? E principalmente Cristo às portas. Ele está vendo o que a gente está tentando alertar as ovelhas dele. Cristo está reconhecendo que a gente está tentando alertar as ovelhas dele, que ele está às portas, que ele está voltando, né? Então dirá também aos que estiver à sua esquerda, apartar vós de mim, maldito para o fogo eterno, glória a Deus, preparado para o diabo e seus anjos, glória a Deus, tá vendo aí? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitaste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então lhe responderão. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E lhe respondeu, dizendo, então, na verdade vos digo que quando algum destes pequenininhos não o fizeste a mim. Tudo que a gente faz pelo nosso próximo, a gente não faz por ele, a gente faz por Deus. Tudo que a gente faz pelo nosso irmão, a gente não faz por nós, a gente faz por Deus. Por isso que eu prego com vocês abertamente. Por quê? Porque a sentença que está sobre o quê? Sobre todo o povo da casa de Deus é uma sentença horrível. Ele diz que vai colher todos aqueles que causam escândalo. Se essas pessoas estiverem causando escândalo dentro da casa de Deus, vai ser ruim para quê? Para o pastor. Vai ser ruim para a alma daquelas ovelhas. E o quê? Eu vejo o que está acontecendo. Deus vê, Deus entra dentro das casas, Deus vê, entendeu? E o que acontece? Deus vendo aqui dali, vocês acham que Deus não vai se entristecer, não? Ele vai vir buscar o povo. Ele queria levar a todo mundo. Mas o que? Nem todos estão de conforme a vontade dele, mas querem ir para o céu. Ele vem buscar o povo dele, mas o povo dele não se rendeu a ele. Uns têm negligência, outros não conseguem perdoar. Outros não conseguem renunciar, outros não se largam, acham que Cristo não vai vir agora, vai morrer primeiro para depois que Cristo venha, entendeu? E não é bem assim que as coisas... Nós estamos o quê? Prestes a ver Cristo no céu. É tempo da gente o quê? Renunciar, é tempo da gente... É nós e Deus, entendeu? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tem tempo de quê? De comunhão. Bota cá, ó. O último versículo. E irão para o tormento eterno. Aquelas pessoas desobedientes que causam escândalo, elas vão para onde? Para o tormento eterno. Mas o justo para a vida eterna. Que vai herdar o quê? O reino que vai estar preparado desde a fundação do mundo. Esses que os justos vão herdar. E os outros vão herdar o quê? Um tormento eterno. Tormento eterno. Igualmente tem vida eterna, os santos, o tormento vai ser eterno, até o dia de chegar de Deus tirar todos eles para serem julgados. E quer dizer que eu li aqui, né, que vai estar o que todos perante a ele, eu não sei se é agora, mas não, que lá no livro do Apocalipse, né, tá dizendo que é após os 1000 anos, então após os 1000 anos, quando completar os 1000 anos que Cristo está reinando, aí Cristo vai tirar todos para poder ficar perante a ele, para poder ele julgar. Ações por ações, tirar todos, desde o começo da fundação do mundo até, porque vão ser arrebatados do cemitério.
os que dormiram fazendo a vontade de Cristo. Essa vai ser a primeira ressurreição. Após essa ressurreição, a outra vai ser após os 1000 anos do reinado de Cristo. Cristo vai casar, vai passar a sua... Como é? Vai passar a sua lua de mel, né? Vai passar justamente lá com nós, né? Então, assim. Aí, após completar os 1000 anos, aí Cristo vai o quê? Reunir todos eles, tirar do sepulcro todos os vivos. Quer dizer, os vivos não, né? Que não existe mais, né? Então, só existe o quê? Nos 1000 anos dele, tá só o reinado dele. Não existe mais nada aqui na terra. Tudo já foi passado. Como ele mesmo disse, isso aqui tudo vai ser passado. Já tá chegando no final do tempo. Tá chegando no final do tempo desse aqui. Tudo ser passado. Ser feito um novo céu e uma nova terra. Aí que ele vai o quê? Julgar as pessoas, né? Glória a Deus. Deixa eu ler pra vocês aqui o que eu tava lendo, conversando com vocês. Deixa eu pegar aqui pra ler pra vocês. Tá aqui, tá na última folha. Ó, eu vou ler pra vocês. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição vai ser agora no arrebatamento. A primeira ressurreição dos mortos é agora no arrebatamento, para subir para o céu com Cristo. E os que morreram vão ficar lá, pagando um alto preço, até chegar a segunda ressurreição. Bora pra cá, ó. Mas os mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição, tá? Aqui ficou bem claro. Que os mortos vão ficar lá. Vão ficar lá, não vão sair de lá, não. Quando os 1000 anos se acabarem, aí ele vai tirar todos os mortos, todos que morreram. Ele vai tirar e vai colocar perante a ele para poder ser aberto os livros, para ser o quê? Vou continuar o versículo aqui, ó. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte. Então quer dizer que vão ser ressuscitados, né? Aí, sobre essas pessoas que vão ser ressuscitadas na segunda ressurreição, então vai ter o dano da segunda morte. Morreu, ainda vai morrer novamente, né? Então, tá escrito, né? Não acredita, porra, acredito. Mas serão, ó, não tem poder sobre ele a segunda morte, mas são sacerdotes de Deus e do Cordeiro. E reinarão com ele 1000 anos. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Você está vendo? Eu li, ó, as pessoas vão ser ressuscitadas para ser o quê? Para passar pelo dano da segunda morte e ser jogada no lago de fogo. Primeiro onde é que tem isso? Essa é a segunda morte. Vou continuar o versículo, para vocês verem, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqueles que não foi achado escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo. Eu amo vocês, Cristo ama vocês, vou encerrar por aqui. Ah, falta o sonho. Ó, eu sonhei, vou soltar pra vocês, que eu quase que eu me esqueci, né? Eu sonhei que eu tava na minha casa, aí eu saía, eu tava na minha casa, eu ia pro meu quintal, né? Eu ia pro fundo do meu quintal. Quando eu chego no fundo do meu quintal, eu olhei, não sei se foi da porta, né? Eu sei que eu olhei por cima do muro pro céu. Na hora que eu olhei por cima do muro pro céu, eu vi a cabeça da morte. Eu vi a cabeça de um anjo, mas ele é completamente diferente, ele era a morte. Porque eu nunca vi anjo, eu vi o anjo Miguel, que é o protetor do povo de Israel, vi os outros anjos e vi Cristo, né? E vi que esse outro anjo, ele era completamente diferente. Na minha cabeça, ele era a morte. Na minha cabeça, tava falando que ele era a morte. Então, eu vi esse anjo. E ele tava passando na rua de detrás. Ele tava passando assim, na rua de detrás. Ele ia fazer a curva lá atrás, né? Lá atrás, para poder vir por a rua onde eu tô. E na hora que ele tava fazendo lá, né?
na outra rua, na hora que ele tava na outra rua, a morte, que ela vinha por essa rua, na minha rua, antes dela vir, na hora que ela tava na outra rua, na hora que eu avistei ela, eu vim logo pra dentro de casa, arrumei as minhas malas pra mim ir embora. Eu arrumei minhas malas pra mim ir embora. Quando ela chegar, eu já não tá mais nem aqui. Então, foi esse o sonho que eu vi a cabeça da morte, né? Eu vi a cabeça dela, eu vi daqui pra cima, na cabeça dela. Então, eu não vi nem o restante, né? Glória a Deus, eu vi só a cabeça. Foi isso que Cristo me permitiu ver, então eu consulto pra vocês. Foi só isso que eu vi. Eu olhei por cima do muro e eu vi, entendeu? Quando eu me acordei, já me deu logo aquela angústia, né? Porque eu vi o quê? Eu vi a morte, entendeu? Eu vi a morte. Mesmo, mas tu vê essas coisas, as coisas celestiais. Vejo, sim, vejo. Já cheguei a ver coisa, foi com o olho aberto. Mas Cristo não me permitiu ver mais não, entendeu? Cristo permite não, né? Aí tudo é permissão dele, entendeu? Ele me mostra as coisas em sonho, entendeu? Às vezes em sonho só falta morrer, né? E quando eu vejo, quando eu vi também, quando eu vi com o olho aberto também, eu só faltei morrer. As coisas do outro mundo, assim, tá entendendo? A gente passa mal, entendeu? E é o que eu tenho pra dizer pra vocês. É tempo da gente se reconciliar, é tempo da gente caminhar com Cristo. Cristo tá voltando. Qualquer momento nós podemos escutar as trombetas no céu, né? Ele chamando, ele reunindo os dele nos ares. E os que ficarem na terra vai ser só. Por isso que eu digo, cuidado. Esteja vigilante. Cristo, qualquer momento Cristo está voltando, né? Para pegar os dele, que são dele, Nós somos dele, né? Mas nós temos o quê? Nós somos dele. Nós aceitamos Jesus, agora tem que ter renúncia. Aceitou Jesus, aquela velha pessoa morreu. Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Cristo foi o quê? Cristo foi? Não, Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Se nós seguirmos Jesus, pode ter certeza que nós se salva. Se nós colocar em prática... Olha, ele colocou em prática tudo que estava escrito. Tudo que foi profetizado. O profeta Isaías profetizou sobre ele. Ele fez questão de botar... Ele fez questão de cumprir. Do mesmo jeito a gente tem que cumprir tudo que está escrito nas Santas Escrituras. Aqui fala sobre vaidade. Aqui fala as pessoas que são vaidosas na casa de Deus, que é que elas vão herdar, que é a vaidade. A vaidade não é reino do céu não, entendeu? Por isso que eu prego com vocês, chamo vocês mesmo para que vocês procurem a Bíblia, vocês examinem. Aqui sobre a... Ui, glória a Deus. Sobre a vaidade aqui para vocês verem. Sobre essas coisas que as pessoas vão herdar. Tá tudo escrito, tá tudo escrito. Deixa eu procurar aqui em Osés. Pronto, já tá aqui em cima, ó. Sobre vaidade, vai em Jó, tu vai em Jó. Pra tu ver o que é que as pessoas vão herdar que tem vaidade em cima delas. Aqui, é Jó 16, ou é Jó 15? Acho que é Jó 15 e o versículo 30, deixa eu ver aqui, tá bem por aqui assim. É Jó 15... É Jó 15 e o versículo 31. Jó 15 e o versículo 31. É Jó 15 e o versículo 31. E aqui ele fala sobre o que? Sobre o que, é que as pessoas que são vaidosas, o que aquelas pessoas vão herdar com a vaidade. Elas se confiam na vaidade. Olha o que elas vão herdar, a vaidade, tá escrito. Deixa eu ler pra vocês um pouquinho. Ó, não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Aqui não tá dizendo que o reino do céu vai ser a tua recompensa, não. Tá dizendo que essas pessoas que são vaidosas, o que eles vão herdar é a vaidade. E a vaidade, vocês sabem o que é, né? Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Isaías, eu saí de Jó. Agora eu tô em Isaías 4. É Isaías 4? Deixa eu ver se é Isaías 4. Não é Isaías 4, é Isaías 3. Isaías 3. E começando do versículo 16. Começa do versículo 16 que vocês vão ver o que é vaidade. Em livro de Reis também fala sobre os olhos, sobre as pinturas que as pessoas fazem na cara. Na cara não, vocês me perdoam, na face de vocês, no rostinho de vocês. Vocês me perdoem por eu ter falado assim? Vocês me perdoam? Então... Porque vocês têm rosto. Se eu chamar de outra coisa, então, eu tô chamando o rosto do meu Salvador, né? Então, jamais, né? Pra vocês verem, Jezabel era uma mulher que ela odiava Deus. E Deus também não gostava dela por causa das atitudes dela. Se ela tivesse mudado, com certeza Deus perdoava ela. Mas ela endureceu o coração até o dia da morte. No dia que ela foi morrer, que Deus mandou o profeta profetizar ela que ela ia morrer naquela hora, naquele momento, ela se pintou todinha. E apareceu pro profeta. Aí o profeta profetizou que ela ia morrer. E de lá, naquela hora mesmo, ela morreu, entendeu? Jogaram ela de cima pra baixo, entendeu? Pra vocês verem que com Deus ninguém se brinca, né? Vai pra...
Segundo Reis, é Segundo Reis 10, Segundo Reis, deixa eu ver, não, é Segundo Reis 9, porque é 9 mesmo, é Segundo Reis 9, para vocês verem a morte da Jezabel. Mas eu vou ler só um versículo para vocês, falando sobre a pintura dos olhos e sobre a pintura na cabeça dela, entendeu? Que foi justamente a cabeça que Cristo me mostrou no sonho. Eu dormi e eu vi a cabeça de uma mulher toda pintada, o rostinho dela assim, todo cheio de pó, a sobrancelha dela com aquele negócio rime, né? A sobrancelha nas pestanas dela com aquele negócio, né? E o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela com batom, os cabelos dela bem penteadinho, todo presinho assim. Então, Cristo me mostrou. E eu olhava assim pra ela, era só a cabeça da mulher. E ela falando sobre maquiagem. Aí, eu me acordei, na hora que eu olhei assim pra ela, né? Eu me acordei. Olha o que tá dizendo aqui sobre esse tipo de arrumação, ó. Depois, Geu veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, ela ouviu que o profeta ia lá, ó. E ela ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Para vocês verem, olha essa pintura de vocês. Não, mesmo, a gente não sabia disso. Porra, então, renuncia. Cristo está voltando. Cristo está voltando, preste atenção. Cristo está voltando. Eu não tô com negligência com vocês, não. Só tô os meus sonhos. Agora, bora para a parte de Isaías. Só tá para vocês. Sobre o salto alto, tem escrito aqui. Do jeito que as mulheres andam, do jeito que as mulheres olham para os homens com essas pinturas. Tá tudo escrito aqui. Ó. Diz ainda mais o Senhor. Portanto, ó filha de Sião. Filha de Sião é todas aquelas que come do corpo de Cristo e bebe do sangue, se transforma em uma filha de Sião. Se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, tá vendo? Os olhares, né? E quando andam caminhando, efetuadamente fazem uma tilita com os seus pés, tá vendo? As mulheres quando andam de salto alto, elas não pisam, né? Então, do mesmo tá aqui escrito. Tá aqui escrito. Portanto, ó Senhor, rapará a cabeça das filhas de Sião. Presta atenção. Aqui já tá começando a sentença. E o Senhor porá descoberto a sua nudez. Vou continuar lendo. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as tocar, os adornos em forma de lua. Vocês prestem atenção que quando vocês pintam o rosto de vocês, até nas maquiagens, as mulheres mesmo que faz maquiagem, elas dizem uma lua, pois tá aqui, ó. Esses adornos de lua, tá vendo aqui? Tá escrito? Tá vendo que não tá escrito? A mulher não pinta, não fica igual uma lua assim, rosozinha? Pois então, está aqui escrito. E quando as mulheres maquiam mesmo, as mulheres já sabem que as mulheres fazem isso, né? Então, naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés. Os pés é o salto alto, que as mulheres andam de salto alto, entendeu? As toucas e adorno em forma de lua. Os adornos em forma de lua, as maquiagens que as mulheres hoje botam é em forma de lua, entendeu? No rostinho. Você percebe, vocês sabem que isso aqui é as coisas de Deus, né? Então, só vocês procurarem aí, ó. 18. É Isaías 3:18. Os pendentes, os manilhas, e os vestidos resplandecentes. Os vestidos resplandecentes. Por isso que eu digo, cuidado. Continuando, os diademas, os enfeites dos braços, os relógios, as pulseiras, os véus, os cabelos. Porque vai ficar careca, vai ficar sem cabelo, né? Então, as caixas de perfume, os brincos, tudo isso as pessoas usam dentro da casa de Deus. Os anel e as joias pendentes no nariz. Hoje o mundo tá assim, tá não? Tá mesmo, tá, então. Tá faltando colocar agora só dentro da casa de Deus, né? Que as pessoas por elas fazem isso mesmo, né? Então,
os vestidos de festa, os mantos e os charles e as bolsas. Até as bolsas também entrou no meio, né? Vou rebolar a minha. E agora preste atenção ao castigo dessas pessoas. Aqui é a sentença dela. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Pessoa que anda na terra que bem cheirosinha, quando ela está lá, ela tá com mau cheiro. Por cinto, uma corda. No lugar do cinto na cintura da gente, vai ter o quê? Uma corda. Uma corda pra quê? Vocês já imaginaram uma corda pra quê? Eu imagino que é pros anjos caídos sair puxando as pessoas, né? As almas, né? Pois então, cuidado. Em lugar de pendente dos cabelos, calvície. Preste atenção. Em lugares de vestido luxuoso, pano de saco. Então, Cristo vai tirar essas coisas preciosas de cima de você e vai colocar o que? Sacos. No lugar de cinturão, vai colocar uma corda. No lugar de cabelos, né? Então, Cristo vai deixar careca. Tá escrito, tô lendo pra vocês, entendeu? Vou repetir, ó. Em lugar de vestidos luxuosos, pano de saco. E queimaduras em lugar de formosura. No lugar da pessoa tá todo bonitão, corpão bonitão, tá cheio de cicatriz, cheio de queimadura, do fogo queimando, né? Então, é só vocês... Eu tô, ó, vai procurar na tua Bíblia aí, é Isaías 3, Isaías 3, vai até o versículo 24, começa do 16, vai até o versículo 24 para vocês verem. Isso aqui, para muitas pessoas, agora no arrebatamento, para muitas. Por quê? Porque não deixa a vaidade. Por quê? Porque não se desfaz disso aqui. Eu tô lendo pra vocês, tô com negligência não. Tá escrito nas escrituras, eu só tô soltando pra vocês, entendeu? E entrego esse vídeo pra vocês. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vocês começam mais a fazer a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus, renuncia tudo. Por amor à salvação da alma de vocês. Por amor ao Messias, entendeu? Renuncia. Num lugar desse não é lugar para ser humano. Não é para lugar da gente fazer uma escolha para nós colocar nossa alma para viver toda a eternidade num canto desse. Não é lugar para ser humano. Isso não é lugar para que as pessoas vão para lá. Quando vocês estiverem lá, vocês vão se lembrar dos meus vídeos. Ah, aquela mulher, ela tava falando a verdade. Aquela mulher, ela tava pregando a verdade. Aquela mulher tava exaltando a gente, chamando a verdade. Pra vocês verem, viu? O que é a gente não escutar a palavra de Deus. Porque tudo que eu tô falando com vocês, ó, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ele ainda disse. Olha o que foi que ele falou. Vou repetir pra vocês, vou encerrar com esse... Eu vou encerrar justamente com ele. Vixe, foi mesmo em cima, glória a Deus. Vocês viram a Bíblia inteira, grande. Eu abri em cima do versículo. É coisa de Deus. É coisa de Deus, né? É coisa de Deus. É coisa de Deus, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. O Espírito Santo conta comigo. Para que, se vocês escutar, vocês se arrependerem. Ele tá pedindo para mim fazer isso por amor à alma de vocês, entendeu? Por isso que ele tá dizendo aqui, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Ele já tá indo, glória a Deus, eu tô indo com ele, ó. Tô indo com o Espírito Santo. Quando vocês não tá mais na internet, não. O Espírito Santo já veio, já me levou, entendeu? E eu também fui junto com ele. Ele foi, eu já, né? Ei, tu me leva também. O Espírito Santo deixou nessa terra, não. Ei, me leva contigo, entendeu? Eu não quero estar nessa terra. Quero estar do teu lado, Espírito Santo. Santo, Espírito Santo, me santifica a ti, Espírito Santo, me leva contigo, entendeu? Nós devemos ser humildes, entendeu? Tira tudo que não te agrada, deixa só tudo que te agrada. Tudo que te agrada, tu deixa em mim. Tu multiplica, que é pra te agradar, entendeu? A gente tem que ser assim com o Espírito Santo, entendeu? Porque ele é um guerrilheiro. Eu não me esqueço mais dessa frase, que eu até soltei num vídeo pra vocês. E muitas pessoas não temem. O leão da tribo de Judá, ele é um guerrilheiro. Por isso que ele tem esse nome, leão da tribo de Judá. Porque ele é o quê? Ele é um homem de guerra. Ele é um homem de batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca, nunca, nunca. Então, ele é o leão da tribo de Judá. É o nosso salvador, é o nosso redentor, né? Cujo que eu tô vendo aqui uma imagem aqui, tô vendo ele todinho. Quando eu olho pros pés dele, dá logo vontade de eu beijar, entendeu? Dá vontade de eu beijar. Quando eu olho pros pés dele, dá vontade de eu beijar os pés dele. Por uma chance, por oportunidade que ele me deu de eu estar aqui com vocês, pregando a palavra de Deus, entendeu? Fui.